E assim vamos abrindo pouco a pouco, até tudo voltar à normalidade. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Quem é que conhece aquele desenho animado Toy Story? Qual é a frase que a gente mais ouve nesse desenho? Ao infinito e além. E hoje eu vou falar de algo que vai além da salvação. A salvação e além. Se chegamos até Jesus, devemos saber que é só um começo. Com Jesus vem muitas outras coisas. Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 2, verso 38 diz assim: E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Vamos repetir todos juntos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se você tem discernido, se você tem olhado 2020 com olhos proféticos. Não basta a gente olhar os noticiários. Nós devemos olhar os noticiários com olhos proféticos. Eu lembro-me que no primeiro dia do ano de 2020, eu escrevi nas redes sociais dizendo que eu acreditava em meu espírito que esse seria um ano diferente. Muitos acontecimentos proféticos tomariam lugar nas nações. Muitas profecias se cumpririam nesse ano. Decisões que afetariam nações, a história de nações seriam tomadas esse ano. Em 2020, os nossos irmãos crentes, não é, em Jesus Cristo, os messiânicos, judeus messiânicos, eles declararam que esta é a década da boca do Senhor. Inúmeros projetos evangelísticos no mundo inteiro têm declarado que 2020 é o ano da Bíblia. É o ano de retorno à palavra de Deus. Nós temos declarado que esse é o ano dínamos, o ano do poder de Deus. E quando nós olhamos, irmãos, os 6 primeiros meses desse ano de 2020, e nós comparamos com a Bíblia, nós só temos algo a dizer: Jesus está às portas. Jesus está a voltar. E Jesus não vai tardar muito, não. Começamos esse ano com os Estados Unidos matando o comandante lá do Irão, não é? O Soleimani. No enterro do homem, várias pessoas morreram. Em retaliação, aquilo ali, um avião caiu, matou não sei quantas pessoas, 170 e tal pessoas. Pragas de gafanhotos em várias nações, terremotos em várias nações da terra, catástrofes terríveis, pandemia, rumores de guerra, tentativas, não é, de um acordo de paz, para que venha um governo único, para que venha, não é, a ordem mundial, uma nova ordem mundial. E agora essa semana nós vimos, o nosso coração doeu, não sei se o seu coração doeu, mas o meu coração tem doído até hoje, de ver o que tem acontecido no Líbano. Que desgraça, irmãos, que desgraça, que tristeza. Eles tentaram entrar em Israel, tentaram, não é? Os extremistas do Líbano tentaram fazer em Israel aquilo que aconteceu com eles, mas nós não deixamos de sofrer por tantas pessoas que estão sofrendo ali. E sabe, quando eu leio na Bíblia sobre o Líbano, eu sempre me lembro do que Deus disse para Josué: Josué, toda essa terra que você vê é do meu povo, até o rio Eufrates, até o Líbano. Você sabia que Jesus foi no Líbano? Tiro e Sidom ficam no Líbano. O vale de Baca, que Davi fala, não é? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os caminhos aplainados, o qual passando pelo vale de Baca, ou vale árido, fica no Líbano. A Bíblia fala, irmãos, que a glória do Carmelo, a glória do Líbano, verão a glória do Senhor. E o nosso coração deve
doer e devemos orar por aquele povo. E sabe, pastor Eduardo falando aqui da oferta, não é que o segredo de receber é dar? Esse é o segredo. Você quer ficar rico? Dê, semeie, dar, dom de adquirir riquezas. O diabo não quer que a gente prospere, não quer que a gente cresça, não quer que a gente, veja portas abertas em nossa vida. Por isso, às vezes ele tenta colocar um escorpião no nosso bolso para a gente não colocar a mão e dar. E eu estava a me lembrar aqui que outro dia eu comecei uma campanha com uma amiga para ajudarmos uma igreja que não tinha telhado. E eu propus no meu coração semear um valor naquela igreja. Não conheço só o ministério. Nunca fui naquela igreja, fica numa região muito pobre do Rio de Janeiro. E coloquei no meu stories e consegui, algumas pessoas para ajudar. Nós conseguimos metade do valor de todo o telhado e toda a estrutura que preciso, irmãos. Glória a Deus. Mas eu propus dar um valor pessoal. Isso foi na quinta-feira. Quando foi no domingo, os alunos de escatologia me surpreenderam aqui. Quem estava no culto viu. Eles me deram uma oferta, eu nem estava à espera. E naquele culto outras pessoas quiseram comprar livros. E o valor, quando eu cheguei em casa, vi o valor dos livros e o valor dos alunos, exatamente o dobro da oferta que eu semeei lá naquela igreja. E sabe, quando nós semeamos oração, nós também colhemos muito. Porque se tem uma forma de Deus nos abençoar, é quando nós oramos pelos outros. Quando nós oramos pela necessidade dos outros, Deus ouve nossas necessidades. Quando nós clamamos pelas nações, Deus ouve o clamor da nossa nação. Lembra que Jó prosperou quando ele orava pelos seus amigos. Então eu quero fazer de você agora uma pessoa abençoada, dando a sua oração para esse povo que tem sofrido. O Líbano, irmãos, é uma das nações que mais tem crescido o evangelho lá. Nós temos um projeto aqui na igreja de fazermos uma viagem missionária com um grupo aqui da igreja para o Líbano. Pastor Eduardo e eu estávamos no Egito e tivemos com o pastor do Líbano. E ele disse, por favor, tragam grupos para nos ajudar. O Líbano tem liberdade religiosa, nós podemos até evangelizar na rua. E sabe, esse cedro que está aqui no centro da bandeira do Líbano, é comparado à vida do crente, que diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, porque é forte. E essa semana estava vendo na SIC um senhor dizendo, lá na Síria, dizendo, nós somos um povo forte, nós vamos superar isso. De repente ele começou a chorar e disse, mas nós nem estamos fazendo para comer e já veio essa desgraça. E agora? Então eu queria que você levantasse do seu lugar, com misericórdia no seu coração, levantasse suas mãos para cá. E você pudesse orar por esse povo tão sofrido. Há muitos cristãos no Líbano, mas há muitos que não são cristãos que precisam de Jesus. Levanta suas mãos para cá e começa a orar. Se você não sabe como orar, eu sei como te ensinar. Eu sei como você pode orar. Diga assim, Senhor, salva o Líbano. Salva o Líbano. Salva esse povo, Senhor. Jesus, Tu tens aparecido para tantos muçulmanos. Eles têm sonhado contigo. Eles têm ouvido a Tua voz. Eles têm recebido a revelação da Tua palavra. Salva o Líbano, Senhor. Salva, Senhor. Tem misericórdia daquela terra, mergulhada em corrupção, mergulhada em pobreza, mergulhada em mentiras, mergulhada em terrorismos, mergulhada agora no medo e no caos. Deus, salva o Líbano, nós te pedimos. Nós te clamamos, Senhor. Nós tomamos essa bandeira em nossa mão nessa hora. E queremos semear nessa terra nossa oração nesse momento. Tem misericórdia dessa terra. Essa terra, Senhor, ela é prometida. Essa é terra prometida. Jesus foi lá, Jesus foi pregar lá, Jesus foi levar o evangelho lá. E muitos estão se convertendo ao Senhor em nossa geração. Abençoa essa terra. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você pode se assentar. Vamos deixar a bandeira aqui. Enquanto a gente está aqui a ministrar e adorar a Deus, cremos que o Senhor vai agindo poderosamente. Irmãos, é certo que Jesus está a voltar. Eu creio que o anticristo já está vivo por aí. Falta pouquinho tempo para ele se manifestar.
Creio que os 144 mil que o Senhor vai usar na grande tribulação, né? Já devem ser meninos hoje, que o Espírito Santo já está selando cada um deles para esse propósito. Eu creio que as duas testemunhas que virão para fazer frente ao anticristo e ao falso profeta, Moisés e Elias, já estão no céu prontinhos para serem enviados para cá. Jesus está às portas. E qual é a pregação da igreja nos dias de hoje? Será que as regras de hermenêutica, de homilética, será que as regras de oratória mudaram a pregação? O teor, a essência da pregação? Não. A essência da pregação de Atos dos Apóstolos é a mesma de hoje. Qual foi a pregação que eles pregavam em Atos dos Apóstolos? É isso que nós devemos pregar hoje. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e receba o dom do Espírito Santo. A pregação é sobre Jesus, sobre a volta de Jesus. Se nós olharmos o Antigo Testamento, nós vamos ver qual era a pregação dos patriarcas. O Messias virá. Preparem-se, porque o Messias virá. Qual era a pregação dos profetas? Prepara-te, Israel, porque o Messias virá. O Messias virá. Qual era os cânticos dos salmistas? O Messias virá. O Messias virá. A palavra de Mateus, Marcos, Lucas e João, no Novo Testamento, qual é a palavra? O Messias já veio, o reino dele está aí, o reino dele chegou, o reino dos céus governam. Jesus morreu, foi para o céu. Vem Atos dos Apóstolos. Qual era a pregação de Atos dos Apóstolos? Essa foi a primeira pregação de Pedro. Arrependam-se, sejam batizados, recebam o dom do Espírito Santo. Aí vem as cartas, não é? Apostólicas. Sejam vigilantes, porque o Messias já veio, mas ele voltará. Ele voltará, olha, no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Os mortos ressuscitarão e nós seremos arrebatados, transformados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Estaremos para sempre com o Senhor. Apocalipse. Vigiem, porque o reino do Senhor vem. E nós em Apocalipse vemos o quê? O reino do Senhor estabelecido e a eternidade com Deus. No momento do louvor, hoje nós cantamos aqui, já refúgio a glória eterna, não é? Vencendo, vem Jesus. Depois cantamos que ele voltará. E o Hugo usou uma palavra dizendo que o Senhor é na presença do Senhor. Que tal o nosso descanso? Foi alguma coisa assim. O meu lugar é na tua presença. Irmãos, eu passeei na Bíblia. Por isso que é bom orar em línguas. A gente está adorando e orando em línguas, está conectado com o Espírito Santo. Eu passeei na Bíblia. E aí eu fui de Gênesis a Apocalipse. E lembrei-me que lá em Apocalipse, diz assim, e eu ouvi uma voz que dizia, os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. E aí eu pensei assim, aí veio no meu espírito a palavra, eu sou o sétimo, eu sou o sétimo, eu sou o sétimo, eu sou o sétimo. Sim, 6 vezes no Novo Testamento, a Bíblia fala que Satanás é o príncipe desse mundo. Mas Jesus é o sétimo, o número perfeito, o rei perfeito. Os reinos desse mundo, todos eles se submeterão ao reino de Jesus, ao reino do Senhor. Aí eu fui lá em Gênesis. Aí eu entrei na palavra do Hugo, do pastor Hugo, que disse, o meu lugar é tua presença. O que tem na presença de Deus? Descanso. Jesus disse, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E o que aconteceu no 7º dia? O descanso. Deus criou todas as coisas em 6 dias e no 7º descansou. E aí eu fui. Cidades de refúgio, 6 cidades foram instituídas por Deus na lei de Moisés, para que pudesse abrigar aquele que matou alguém sem intenção. Por que 6? Porque Jesus é nosso 7º lugar de refúgio, nossa cidade de refúgio. Todos os nossos pecados recebem perdão diante dele, e diante dele nós estamos protegidos. Fui para a mulher samaritana, ela teve 5 maridos e estava com o 6º, mas Jesus, o 7º homem, entrou na sua vida e transformou a sua vida para sempre. Irmãos, a Bíblia é perfeita. Por que Jesus vai vir no 6º milênio?
Vai reinar fisicamente para que no 7 haja eternidade. O descanso para sempre, sempre, por toda a eternidade na presença de Deus. Deus faz tudo de forma linear, irmãos. Deus tem uma métrica para trabalhar. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então essa é a pregação dos nossos dias. A pregação é a mesma da pregação de João Batista, da pregação de Jesus Cristo. João Batista pregou também o arrependimento. Em Mateus 3, de 1 a 2, diz assim: naqueles dias apareceu João o Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você ler um capítulo à frente, a pregação de Jesus era a mesma pregação de João Batista. Diz assim, Mateus 4,17, desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E essa era a pregação de Pedro: arrependei-vos. E deve ser a nossa pregação. Sabe qual é o maior ministério que Deus tem para você e para mim? Não fuja, porque você não tem como fugir desse ministério. Seu primeiro ministério é trazer todos à salvação. Trazer todos quantos você conseguir à salvação. E Pedro fala coisas muito interessantes aqui, que seguem a salvação. Primeiro ele fala: arrependei-vos. Porque não há como entrar no reino de Deus sem arrependimento. Sem arrependimento, irmãos, não há salvação. Pode colocar, Daniel, está tudo no programa. Sem arrependimento não há salvação, irmãos. Por isso que Pedro começa a sua pregação no dia de Pentecostes, logo a seguir ao poder do Espírito Santo que desceu sobre ele, sobre aqueles 120, declarando: arrependei-vos. Arrependei-vos. E nós nos arrependemos do quê? Me faz confusão pessoas que dizem que tem Jesus, que já chegaram ao arrependimento, mas dizem assim: eu não me arrependo de nada do que eu fiz no passado. Como é que uma pessoa vem a Jesus e não se arrepende do que fez de errado no passado? Porque quando a gente vem a Jesus, os olhos do nosso entendimento são abertos. E nós entendemos que nós estávamos longe de Deus, longe dos preceitos de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente parece que faz um favor a Deus em vir a Jesus. Às vezes nós, pregadores, fazemos o apelo assim: você quer entregar a sua vida para Jesus? Você quer aceitar Jesus na sua vida? Deveria ser o contrário. Deveríamos ser nós a perguntar: Jesus, tu queres me aceitar na tua família? Jesus, tu queres me aceitar no teu reino? Agora Pedro e todos os outros apóstolos pregavam primeiro o arrependimento. Nós nos arrependemos, irmãos, em primeiro lugar, quando entendemos o Evangelho, da incredulidade. Nós éramos incrédulos, nós estávamos longe de Deus, longe de Cristo. Eu me arrependo, Senhor, por ter passado tanto tempo longe da Tua presença. Nós nos arrependemos da imoralidade. Nós nos arrependemos, irmãos, da pornografia, da fornicação, do adultério, da mentira. Nossos olhos veem coisas que denigrem a santidade de Deus em nós, a imagem de Deus em nós. E muitas vezes nós estamos na presença de Deus de olhos secos, sem arrependimento. Sem um arrependimento verdadeiro e genuíno. Não há como a gente ser salvo sem arrependimento. Não há como a gente ser salvo sem a gente reconhecer que nós somos miseráveis. O Evangelho é boa nova, é. Mas antes dele ser uma boa nova, ele é uma má nova, ele é uma má notícia. Qual é a má notícia? Eu sou pecador, condenado ao inferno, miserável. A boa notícia? Jesus pagou o preço por esse miserável, para que esse miserável se arrependesse e fosse salvo. Eu sou salvo pelos méritos de Jesus, mas sem arrependimento não vai. A salvação é 50% da nossa parte, 50% da parte de Deus. Nos arrependemos das mentiras, da corrupção, da deslealdade, da desonestidade, dos vícios, da violência. Nos arrependemos do tempo que passamos na idolatria, adorando a falsos deuses. Nos arrependemos, irmãos, nós devemos nos arrepender. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E como é que nós chegamos ao arrependimento? Primeiro, através da consciência de pecado.
Se nós não tivermos consciência de pecado, nós não vamos chegar ao arrependimento. Por isso que muita gente fala, eu não me arrependo de nada, porque não tem consciência de pecado. Agora, quando a gente entrega a vida para Cristo verdadeiramente, o Espírito Santo nos convence do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Os olhos do nosso entendimento são abertos. E nós paramos e falamos assim, meu Deus, como é que eu fui capaz de fazer aquelas coisas? Como é que eu fui capaz de mentir tanto? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo com a minha família? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo comigo? Como é que eu fui capaz de fazer aquilo contigo, Senhor? Porque os olhos do nosso entendimento foram abertos e nós reconhecemos, irmãos, o nosso pecado. O arrependimento vem através do temor do Senhor também. Porque nós vimos a Jesus e nós reconhecemos que há alguém no trono, que é soberano, que é puro, que é santo, e que todo pecado ofende a Deus diretamente. E quando nós vimos a Jesus, nós não vimos somente a Jesus. Ah, que beleza, agora eu sou crente. Não, agora eu tenho que me colocar sob o senhorio desse Senhor. Agora eu tenho de me submeter a Ele. Agora eu tenho de me submeter aos preceitos do seu reino. A Bíblia fala o quê? Salomão fala em Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vamos repetir todos juntos? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E terceiro, nós nos arrependemos por medo de irmos para o inferno. Eu tenho medo de ir para o inferno, você tem? Duas coisas eu tenho medo, falei hoje no primeiro culto. João 15 e o inferno. Em João 15, Jesus fala, aquele que pode até estar ligado em mim, mas que não dá fruto, o Pai corta e joga no fogo. Eu tenho muito medo dessa palavra. Ah, mas isso aí é alegórico, é simbólico, irmão, está no preto no branco, em bom português, saiu de um bom grego, ou talvez de um bom aramaico, está aqui, ó. Quem não dá fruto, o Senhor corta e joga no fogo. Eu tenho medo, irmãos. Não é só temor, não. Eu, às vezes, tenho medo de Deus. Ah, Ele é Pai, Ele é amor. Mas a Bíblia diz assim, considerem o amor e a severidade de Deus. Porque o nosso Deus, aí já estou juntando um versículo com outro, né? Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Quando eu era menina, tinha um filme chamado O Inferno em Chamas. Alguém aqui da minha época já assistiu esse filme? Primeira versão, Jejá Berguinho. Meu Deus. Era centenas de milhares de pessoas correndo para Jesus com medo de ir para o inferno. Irmãos, os bichos entravam na boca, saíam pelo nariz, pela orelha. E Jesus que falou isso que vai acontecer. Para sempre, eternamente. Agora tem uma nova versão do Inferno em Chamas, mas é light. Não é boa, não. Vai lá no YouTube e procura a versão primeira, a primeira versão. Porque a gente vive hoje como se não tivesse eternidade, como se a gente nunca fosse prestar conta diante de Deus. E um dia nós vamos estar ou diante do tribunal de Cristo ou diante do trono branco. E vamos prestar contas de todos os nossos pecados. É por isso que nós devemos nos arrepender hoje, para que sejam apagados os nossos pecados e venha o tempo de refrigério, porque o Senhor pega o pecado que foi confessado e deixado e lança no mar do esquecimento. Nunca mais vamos prestar contas por aquele pecado, porque ele foi o quê? Colocado em arrependimento diante de Deus. Agora, olha o que Jesus fala em Lucas 12:4. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois não tem mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder de lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Jesus está dizendo para nós, não tenham medo de ninguém, de nada. Deus está com vocês. Olha, não tenham medo de alguém pegar uma faca e matar vocês, ou pegar uma arma e matar, ou uma bomba. Não tenham medo de nada disso. Agora, tenham medo sim, de Deus, que além de matar, tem o poder de lançar no inferno. E a gente vive sem temor do Senhor e com medo disso aqui, irmãos. E sabe, às vezes a gente está brincando. Não é tempo mais de brincar, de ser crente. Não é tempo mais de andarmos distraídos. Não é tempo mais de andarmos em cima do muro.
É tempo de buscarmos ao Senhor, mas não buscarmos ao Senhor porque precisamos de um milagre, porque precisamos de uma porta aberta, porque precisamos de uma cura. É tempo de buscarmos ao Senhor porque o reino de Deus está às portas. O reino de Deus está às portas e nós vamos todos estar diante do nosso juiz. E às vezes a gente gosta só de ver em Jesus, né? Aquele homem compassivo, amoroso, que deu a sua vida. Irmãos, quando a Bíblia fala, eu até falo isso no meu novo livro, né? Ele fez semelhante aos homens, que quando a Bíblia fala que Jesus tinha misericórdia, literalmente no original as suas entranhas se comoviam. Quando Jesus olhava para alguém com íntima compaixão, as suas entranhas doíam. Mas esse Jesus vai voltar de novo. Mas ele não vai voltar da mesma forma. Agora ele vai voltar como juiz. Agora ele vai pisar o lagar de Deus Todo-Poderoso. O seu manto vai ser todo salpicado de sangue. Leia Apocalipse 19. Nós conhecemos o fim da história. Leia Isaías 63. Por que o manto de Jesus vai estar salpicado de sangue? Porque no milênio não vai haver ímpio. No milênio não vai haver inimigos de Deus. Aqueles que restarem da grande tribulação, que não forem crentes, vão morrer todos. Quem vai matar? Jesus, com a sua própria espada. E o seu sangue vai ser salpicado de sangue. Irmãos, a Bíblia fala que o sangue vai ser tanto, como se fosse daqui a Madrid. Quantos quilômetros são daqui a Madrid? Ah, não, é daqui no Porto. São 300 e tal quilômetros de sangue. De tal forma que até no freio dos cavalos vai vir o sangue. Vai ser rios de sangue. Quem que vai fazer? Jesus. Ele vai ter uma vara de ferro e vai reger as nações. Ah, mas eu sirvo um Jesus amoroso. Mas é porque você só conhece uma parte da história. Você não conhece a história toda. Os profetas sempre diziam: prepara-te, Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Eu não sei pregar outras coisas não, irmãos. Eu não sei não. Porque Deus me deu um encargo de despertar a nossa geração para a vinda de Jesus. Não podemos mais viver para nós. Não podemos mais. Não sei se você viu aqui que nós estamos fazendo uma casa na Síria. Tá? Até na oferta tem aí o quadrinho. Falta pouco. Eu estava ali vendo aquilo no primeiro culto e eu pensei assim: nós vamos acabar essa casa antes de Jesus voltar. Nós vamos acabar essa casa antes de Jesus voltar. Nós vamos acabar a escola na Guiné-Bissau antes de Jesus voltar. Nós não vamos deixar esse projeto pela metade não. Já está quase lá. Ó. A Síria está quase. Meninos que estão para casar, casem mesmo. Tem certeza que é de Deus? Casa logo. Porque depois que Jesus voltar, não vai casar mais, não. Nós vamos ser tudo como os anjos, Jesus falou. Verdade, Débora? E é a segunda filha que a gente vai casar, né? Arrependei-vos. Segundo, Pedro fala aqui: sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados. Por que batizados para perdão? Porque o batismo de João Batista era o batismo do arrependimento. Olha a mensagem de João Batista no deserto da Judéia. Arrependei-vos, porque o reino de Deus chegou. E o povo ia lá para ser batizado por João Batista. Né? E Jesus, antes dele ir para o céu, ele deixou 2 mandamentos cerimoniais, 2 sacramentos. O batismo nas águas e a ceia do Senhor. Por isso que a gente encoraja quem ainda não foi batizado nas águas com entendimento, não participe da ceia. Porque primeiro a gente segue o que vem antes, né? Que é o batismo, e depois a ceia do Senhor. E eu vou explicar por quê. Muita gente diz assim: mas eu já fui batizado quando era criança. Mas esse batismo não conta para Deus. Eu também fui batizada na igreja católica quando eu nasci. Mas esse batismo não conta para Deus. Porque o batismo que conta para Deus é batismo de arrependimento. E o arrependimento tem a ver com entendimento. Uma criança não é moralmente responsável diante de Deus, nem da sociedade. Por quê? Porque ela não tem entendimento. Quando uma criança tem entendimento, com 9, 10, 11, 12 anos, normalmente a gente até acha que 12 anos já é uma idade boa. Se o pai ou a mãe vê que o filho tem 9 anos, 10, com maturidade, para discernir a cruz, para discernir o plano da salvação, para entender quem ele é e o que Deus tem para a sua vida, tudo bem. Porque tem a ver com entendimento. Jesus, ele disse o que lá em Mateus 28, 19, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. E lá em Marcos 16, 15, que ele fala,
Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Preste atenção, quem crer e for batizado. Quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado não é uma criança, ela não pode crer, ela não tem juízo. E nós vemos assim exemplos na Bíblia. Jesus, por exemplo, ele foi dedicado no templo, foi consagrado quando nasceu, mas ele só foi batizado como adulto. No dia de Pentecoste, 3.000 almas, de acordo com essa palavra aqui de Pedro, arrependei-vos e sejam batizados, 3.000 almas se converteram e foram batizados pelos discípulos. Saulo de Tarso foi batizado por Ananias. O eunuco no deserto foi batizado por Filipe. Cornélio e toda a sua casa, os romanos, todos em Cesareia Marítima foram batizados por Pedro, nas águas. Nós não vemos nenhuma vez batismo de criança na Bíblia. As crianças eram consagradas no templo ao Senhor, como nós fazemos. Porque o batismo, irmãos, é o quê? É uma pública profissão de fé. No batismo eu estou declarando que eu agora sou de Cristo, entreguei a minha vida para Ele e me identifico com Ele. O batismo tem a ver com cumprir esse cerimonial deixado por Jesus, não é? Façam discípulos, batizem. O batismo, irmãos, é uma aliança que nós fazemos com Deus. Diga assim, uma aliança. Diga assim, o batismo é uma aliança. Como é que no Antigo Testamento eram feitas as alianças se não havia batismo? Através da circuncisão. A circuncisão era uma aliança que os homens faziam com Deus, mas as mulheres não. E a graça chegou, Jesus chegou e agora todos nós podemos ter uma aliança com Deus. Paulo fala que em Cristo não há homem, não há mulher, não há judeu, não há gentio, não há grego, porque todos nós somos um diante de Deus. Então, no Novo Testamento, agora a aliança não é mais feita pela circuncisão, mas pelo batismo nas águas. Olha o que Paulo fala em Colossenses 2:11. Nele, em Jesus, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, quando nós descemos as águas do batismo, nós estamos declarando: eu morri para o mundo, estou vivendo para Deus numa nova aliança, estou fazendo uma aliança com Deus através desse batismo. E é o batismo, irmãos, que nos permite a entrada na família de Deus e no reino de Deus. É só através do batismo. Por isso que Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos tem de nascer de novo, Nicodemos, para entrar no reino de Deus. Quem nasce de novo, irmãos, decide se batizar e se tornar um seguidor público de Jesus Cristo. E sabe, Paulo fala que batismo também é identificação com a morte e com a ressurreição de Jesus. Olha o que ele fala em Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Irmãos, o diabo não quer que a gente se batize, porque ele sabe do poder que tem o batismo na vida de um crente. Ele está descendo as águas declarando: Jesus morreu, eu também morro para esse mundo, eu também morro para a minha velha natureza. E quando ele ressurge, ele se levanta naquelas águas, simbolicamente ele está dizendo: Jesus venceu a morte, Jesus ressuscitou, eu me levanto para uma nova vida, eu me levanto porque hoje faço uma aliança com Deus, e uma aliança pública, a minha profissão de fé é pública. E assim como eu me levanto dessa água, um dia também eu serei ressuscitado, e eu serei transformado, e terei um corpo como o corpo de Jesus. E depois de eu ter um corpo como o corpo de Jesus, eu voltarei para reinar nessa terra com Jesus. Por que quem vai para o céu não pode estar aqui em carne e osso? Porque é espírito. Quem morre vai para o céu, e se vir para a terra ninguém vai ver, não é? Deus também nunca foi visto por ninguém, a não ser em poucas ocasiões em que ele se manifestou.
Aí Deus se encarnou. Jesus veio. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. Voltou para o Pai com o corpo glorificado. Agora ele é dominador do céu e também da terra. Aí nós vamos para o céu, né? Quem morre vai para o céu. Aí quando Jesus voltar vai acontecer o quê? Ressurreição. Um corpo glorificado. Aí nós vamos poder estar tanto no céu quanto na terra, reinando com Cristo. Porque tanto seremos físicos como espirituais. Não é maravilhoso isso? O batismo é profético demais. E Pedro, na sua pregação, ele continua dizendo, e aí vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Ele estava se referindo a algo que tinha acabado de acontecer com eles. Eles tinham acabado de esperar por 10 dias o Espírito Santo descer. E veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes. Todos eles foram cheios. Todos eles começaram a falar em outras línguas. Irmãos, e Pedro pega a palavra naquele momento ali, começa a pregar a palavra para todas as 17 nações que estavam em Jerusalém. Dentre as nações tinha libaneses, tinha árabes, tinha jordanianos. Ilha de Creta. Meu Deus, gregos. Tantas nações ali, ele começa a pregar a palavra e prega sobre Jesus e de repente ele diz, vocês precisam se arrepender, ser batizados em nome de Jesus para que os pecados de vocês sejam perdoados e vocês vão receber o mesmo que nós acabamos de receber, o batismo no Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Irmãos, o dom do Espírito Santo é uma dádiva, é um presente de Deus, esse batismo, o batismo nas águas, ele nos dá acesso a quê? A família de Deus, ao reino de Deus. E o batismo no fogo, que é o que Pedro está a falar agora. Pedro fala de 2 batismos aqui. Batizado nas águas, para perdão, e o dom do Espírito Santo é um batismo de fogo. Nos dá entrada, nos dá acesso a uma dimensão espiritual, sobrenatural. Em que o crente começa a andar no Espírito. Começa a viver no Espírito. Começa a orar em línguas. A oração em línguas, irmãos, é algo poderoso. E é um presente de Deus para todos os crentes. Nem todos os dons são para todos os crentes. Há dons que são para uns e não são para outros. Mas o dom de línguas é para todos. Porque é a linguagem espiritual da oração. E quando nós estamos orando em línguas, depois de sermos batizados no Espírito Santo, nós estamos renovando o nosso homem interior. Eu contei uma experiência que tive aqui adorando em línguas, agora de manhã nesse culto. Meu coração foi levado nesses 7, Jesus dizendo, eu sou o 7º. Orando em línguas, o Espírito começa a revelar coisas profundas. Você está orando em línguas na sua cozinha, fazendo a comida, baixinho ali. Daqui a pouco o Espírito Santo traz algo no coração. Uma decisão que precisa ser tomada, ninguém pode decidir por você. Aí você está quietinho ali, caminhando na praia. Você não sabe o que você está orando. Porque Paulo fala em Romanos 12, em 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, que quem ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. O Espírito Santo está orando por você e com você, com gemidos inexprimíveis, enquanto você ora em línguas. Outra coisa que o diabo não quer nem que a gente seja batizado nas águas para não entrarmos na família de Deus e que a gente também seja batizado no Espírito Santo, porque ele sabe que nós vamos andar numa nova dimensão de vida, numa nova dimensão, uma dimensão espiritual. A dimensão do Espírito é outra. E o homem natural não entende essas coisas. Está ali, conduzindo o seu carro, daqui a pouco o Senhor traz algo no seu coração. E assim nós vamos vivendo no Espírito. Por isso que nós precisamos, irmãos, saber que há algo além da salvação. Não é só a salvação. O que Deus tem para nós vai além. E por que nós precisamos do batismo com fogo? 5 razões básicas. Para vencermos o pecado, para sermos testemunhas de Cristo com ousadia, para recebermos os dons do Espírito Santo, para fluirmos no fruto do Espírito e para recebermos a unção de Deus e andarmos na glória de Deus. É visível o crente que é batizado no Espírito Santo e que não é. O que não é batizado, irmãos, olha, está naquele hino, tropeça aqui, oi, cai acolá.
Parecendo até eu esses dias, né? Caí 2 vezes. Mas eu não canto isso não, eu repreendo esse hino da minha vida. Mas quem é batizado no Espírito Santo não tropeça aqui, cai acolá, não. Ele é forte, ele é firme no Senhor. Ele vence o pecado e ele anuncia com ousadia a palavra de Deus. E eu contei aqui no primeiro culto que eu tinha a maior vergonha de evangelizar. A maior vergonha de falar com as pessoas. Porque minha bisavó, que foi lá de Amarante para o Brasil, velhinha, e ela se converteu e hoje estamos aqui, né? Minha bisavó se converteu ao Senhor numa igreja tão radical. Ela tinha uns brincos enormes, a orelha dela até era assim, para baixo, porque ela usava aqueles brincos de ouro lá do norte, mesmo pesados. E ela, quando converteu, se entregou tudo na igreja, deu oferta de todo o ouro que ela tinha. Mas ela começava a evangelizar e queria que a gente fosse atrás dela. E eu morria de vergonha, porque a minha bisavó, tadinha, era uma mulher de Deus, mas ela era desprovida de beleza natural. E eu já contei aqui, nem off, não pode agora falar como é que era a minha bisavó. Graças a Deus que ela está com Jesus. Mas ela tinha umas unhas muito compridas, uns dedos muito compridos assim. E umas unhas compridas e beliscava a gente quando a gente não queria fazer o que ela mandava. E aí passava no ponto do autocarro e ela dizia, tá lá o folheto para aquele lá. E fala para ele que se ele não aceitar Jesus, ele vai para o inferno. Eu tinha 12 anos, irmãos, eu tinha uma raiva dela, porque aí eu falava, não vou não, vó. Era no caminho para a igreja. E ela dava aquele beliscão e fazia passar vergonha. Mas no dia que eu fui batizada no Espírito Santo, irmãos, eu era uma adolescente. Eu é que chamava ela para a gente evangelizar. Perdi a vergonha, queria salvar todas as pessoas que eu conseguisse. Nós precisamos desse batismo na nossa vida. Eu quero convidar você a ficar de pé e nós vamos orar. E a seguir nós vamos ter a ceia do Senhor. Está difícil, irmãos, a gente conseguir manter o culto de 1h30, viu? Normalmente o nosso culto é 2 horas, 2h30. Mas hoje é a ceia do Senhor. E nós vamos parar aqui. Eu só quero dizer para você que Deus tem essa dimensão de vida para cada um de nós. Arrependimento, que tem a ver com a conversão. O que é conversão? Você está no seu carro, aí conversão. Está numa direção, ou vou me converter, agora eu vou voltar para outra direção. Essa conversão, ela tem a ver com não uma mudança de religião, uma mudança de ambiente, mas uma mudança de um império para um reino. E essa mudança do império das trevas para o reino de Deus tem a ver com arrependimento. Opa, eu estou na direção errada, me arrependo do que fiz, volto. E aí, a seguir vem a aliança, o batismo nas águas, o arrependimento, para perdão dos pecados. Mas não pode ficar só aí. Tem de buscar o poder do Espírito Santo. Tem que pedir, Senhor, assim como o Senhor veio no dia de Pentecostes, sobre aqueles homens, vem sobre a minha vida, porque eu preciso desse poder. Eu preciso dessa glória. Eu preciso dessa unção. Preciso disso na minha vida. E eu falei no primeiro culto que Jesus, quando a gente lê o Evangelho de João, irmãos, é maravilhoso demais. Leia o Evangelho de João, por favor. Medita no Evangelho de João. Não lê, não, medita. Existe diferença entre ler, estudar e meditar. Medita. João 13, Jesus está na última ceia com os discípulos e nós já vamos participar desse momento. E na última ceia, Jesus ministra o pão, ministra o cálice, lava os pés deles. Judas sai para poder entregar Jesus. E aí Jesus se levanta e começa a sair com seus discípulos para o lugar onde ele seria preso, numa mesma noite. Nós vemos aqui 4 capítulos no Evangelho de João, numa noite. Eu estou aqui, né? Aqui é o Monte das Oliveiras, ó. Faz de conta que você está vendo o Monte das Oliveiras, eu. Aqui está o templo, onde tem a mesquita de Omar. Aqui está todo o monte do templo. E aqui está o Monte Sião, onde fica o cenáculo, onde Jesus teve a última ceia. Capítulo 13 de João, Jesus está na última ceia, canta um hino, sabendo que ele, poucos minutos, horas depois, ele seria preso. Ainda canta um hino e começa a descer. Sai dali do cenáculo, começa a descer para vir para aqui onde eu estou, o Monte das Oliveiras. Aí ele começa a descer o Vale do Cedron, Vale do Cedron. Na descida, vem João 14. Não se turbe o vosso coração.
Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não diria para vocês que eu vou voltar. Mas eu vou voltar, porque eu vou preparar lugar para vocês. Quando o lugar estiver preparado, eu voltarei e eu vou buscar vocês para estarem comigo. O Espírito Santo, ele vai ajudar vocês nessa caminhada. Aí vem, continua descendo o Vale do Cedron e diz para eles assim no capítulo 15: eu sou a videira, vocês são as varas. Toda vara em mim que dá fruto, o Pai limpa. Não é porque o Pai é o vinhateiro, ele limpa para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto, o Pai corta e joga fora, joga no fogo. Aí ele vai descendo. Aí vem João 16, olha, o Espírito Santo vai vir, porque eu vou para o Pai. Quando eu for para o Pai, o Espírito Santo vai vir, o Consolador, o Espírito da verdade. Ele vai vir, vai ensinar vocês todas as coisas. E aí vem o capítulo 17, a segunda oração mais poderosa da Bíblia. Jesus ora por você e Jesus ora por mim. Nesse momento, Jesus já chegou aqui onde eu estou, no Jardim das Oliveiras, no Monte das Oliveiras. Entre os discípulos, ele começa a orar. Só João relata essa oração, nenhum outro evangelista. Os outros falam do Getsêmani. João não fala do Getsêmani, mas fala da oração que Jesus fez por nós. Ele orou e disse assim: Pai, eu oro por eles, para que eles sejam um, para que eles vivem em unidade. Pai, sabe, Pai, irmãos, a coisa mais linda da Trindade é que nenhuma pessoa da Trindade dá testemunho de si mesmo. O Pai dava testemunho de Jesus: esse é o meu filho amado. Jesus dava testemunho do Pai: Pai, eu e tu somos um. O Jesus deu testemunho do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e começa a dar testemunho de Jesus. E aí Jesus ora e fala assim: Pai, sabe aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse? Eu peguei nessa glória e dei para eles, Pai. Mas eles, Pai, eles creram. Mas eu também não oro só por esses aqui, mas eu oro por aqueles lá em Portugal, lá no Brasil, lá na América, lá naquela geração de 2020, que através desses aqui vão crer na tua palavra. E eles também vão receber essa glória que eu tinha contigo. Aí, irmão, Jesus sai daqui dessa oração e fala assim: espera agora aí. Vem comigo, Pedro, Tiago e João, vamos orar um pouquinho comigo, porque eu estou muito angustiado. Aí vem Jesus no Getsêmani, sai das oliveiras e passa a rua aqui e vai para o jardim do Getsêmani e faz a oração mais poderosa da história. Pai, se possível, passa de mim esse cálice, passa de mim a cruz, sem que seja preciso eu beber esse cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Não seja feita a minha vontade, Pai, mas a tua vontade, Pai. Eu perguntei no primeiro culto: você deseja uma unção pequena ou uma unção grande? Que dom do Espírito Santo você quer? Qual a medida do dom do Espírito Santo você quer na sua vida? Pouco ou muito? Se você quer pouco, é só orar: Deus, me dá uma casa, um carro, um marido, uma cura. O Senhor vai dar, porque Ele é bom. Mas se você quiser a unção maior, você vai precisar passar como Jesus nesse lugar de prensa, de azeite, porque Getsêmani significa prensa do azeite. Jesus foi prensado ali, seu suor se tornou em gotas de sangue. E quando ele saiu dali, venceu a morte, irmãos, recebeu o nome que é sobre todo nome, foi ungido pelo Pai. Se você quer uma unção forte, uma unção para andar no sobrenatural, precisa fazer a mesma oração de Jesus. Não seja feito